Oi, pessoal! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem provocadora de um curso em milagres que mexe com o jeito que a gente enxerga tudo. A ideia é até que simples, mas nossa, é muito profunda. O que a gente percebe, na verdade, não é o presente. É só um reflexo do que já passou. É, vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Para pensar um pouquinho. Quando a gente olha para qualquer coisa, um objeto, uma pessoa, uma situação qualquer, a gente tem certeza que está vendo a realidade como ela é, né? No agora. Mas e se não for bem assim? E se tudo que a gente percebeu for, na verdade, uma interpretação? Uma interpretação antiga? E é aí que está o ponto central de tudo. A nossa visão, sabe, ela não é uma janela limpinha para a realidade. Pelo contrário, é mais como uma lente. Uma lente que foi moldada por tudo. Nossas memórias, o que a gente aprendeu, os conceitos que a gente juntou a vida inteira. No fim das contas, a gente não vê o mundo. A gente vê a nossa história sobre o mundo. Então, vamos mergulhar na primeira parte para entender como é que essa filtragem toda funciona no nosso dia a dia. A ideia básica é que tudo, absolutamente tudo que a gente percebe é, no fundo, uma revisão de algo que a gente já viveu antes. Pensa num exemplo bem simples, como esse aqui, um lápis. Ele não é só um pedaço de madeira com grafite, né? Quando a gente olha para ele, o que a gente vê é o conceito de lápis. Para que serve, as lembranças da escola, a ideia de escrever. O que a gente está vendo é a soma de todas as nossas experiências passadas com lápis, e não o objeto em si purinho, no agora. E a mesma coisa acontece com um sapato. A gente vê a utilidade dele, o estilo, talvez venha aquela lembrança de onde comprou ou de alguma festa em que usou. Quer dizer, cada coisinha ao nosso redor está carregada com o significado que o nosso passado deu para ela. Perceber, nesse caso, é um ato de lembrar, não de ver de forma pura. E é claro que isso vale de um jeito ainda mais forte para as pessoas. Quando a gente olha para um rosto, a gente não está vendo só aquela pessoa ali no presente. A gente vê a nossa história com ela, nossas expectativas, nossos julgamentos, sentimentos passados. É como se o rosto virasse uma tela, sabe? Uma tela onde a gente projeta todo o nosso arquivo de memórias. Tá, e daí? Qual é a consequência de viver sempre nesse eco do passado? Bom, é agora que a gente vai ver como essa forma de perceber as coisas nos deixa presos e como ela é a raiz de muito do nosso desconforto e daquela sensação, sabe, de estar sempre repetindo os mesmos padrões. Então, a sacada aqui é a seguinte. O que perturba a gente raramente é o que aconteceu de fato. É a história que a gente conta sobre o que aconteceu. Uma história que foi toda escrita com a tinta do passado. Sabe? Nossas reações, nossas emoções, elas são disparadas por memórias, não pela realidade do agora. E é exatamente por isso que mudar parece uma coisa tão difícil. As nossas crenças sobre o mundo, sobre a gente mesmo, sobre os outros, são todas construções antigas que a gente reforça todo santo dia. Tentar ver de um jeito novo é quase como tentar discutir com uma vida inteira de provas que a gente mesmo foi juntando. É complicado. Bom, isso tudo leva a gente para uma pergunta que é fundamental, né? Se a gente está o tempo todo olhando para o retrovisor, tem algum jeito de quebrar esse ciclo? De experimentar alguma coisa nova de verdade? Será que existe um caminho para se libertar dessa visão? A resposta, ela aponta para um único lugar. E a chave? A chave é o agora. Pensa bem, o instante presente é o único ponto no tempo que não é uma memória. É o único espaço onde uma escolha de verdade pode ser feita. A escolha de ver de um jeito diferente. Fica bem nítido o contraste, né? De um lado tem essa percepção presa no passado, que só gera distorção, transtorno que aprisiona a gente, e do outro tem a escolha no presente, que oferece liberdade, que conecta com a verdade, com o que é real, aqui e agora. A liberdade, então, ela vem de uma decisão consciente. É a gente reconhecer, ok, essa minha visão de mundo foi construída. E aí, tomar a decisão de soltar essa construção antiga e escolher agora, neste exato momento, ficar no presente, ficar aberto para uma nova percepção, livre daquelas correntes da memória. Eu sei, tudo isso pode parecer muito abstrato, muito teórico, mas o legal é que a lição também traz uma prática bem concreta para a gente começar a treinar a mente. Então, vamos ver como dá para aplicar essa ideia de um jeito simples e direto. E o exercício é muito simples mesmo. É só por 1 minutinho, umas 3 ou 4 vezes por dia. Você vai olhar para as coisas ao seu redor, sei lá, uma cadeira, uma janela, a sua própria mão, e aplicar a ideia. Mentalmente você diz, eu vejo só o passado nesta cadeira.
Eu vejo só o passado nesta mão. O grande segredo aqui é não ficar analisando, tá? É só aplicar a frase e já passar o olho para outra coisa. Olha, o objetivo aqui não é acreditar cegamente na frase, de jeito nenhum. É mais para observar o que acontece dentro da gente quando a gente aplica essa ideia. É um convite para notar como ela começa a afrouxar aquele controle que o passado tem sobre a nossa percepção, abrindo uma frestinha, um espacinho para o presente poder aparecer de um jeito novo. E essa é a grande reflexão final, né? Perceber que a nossa visão está presa no passado não é uma sentença de prisão. Na verdade, é o primeiro passo para se libertar. A liberdade não está em mudar o mundo lá fora. Ela está em escolher, a cada instante, qual percepção a gente quer sustentar aqui dentro. E para fechar, fica aqui essa pergunta para a gente refletir. E se a realidade que a gente vive não for uma coisa fixa, imposta de fora para dentro, mas sim uma escolha? Uma escolha que a gente faz sem parar. A escolha entre continuar vendo tudo pelas lentes velhas do passado ou abrir os olhos para as infinitas possibilidades do agora. A decisão, ela é feita a cada momento.